Um caso de desmaterialização por Alexandre Aksakov. Declaração pessoal da médium a respeito do seu estado durante uma sessão de materialização. A senhora da Esperança é, tanto quanto sei, até agora, o único médium que não cai em transe e sono magnético nas sessões de materialização. É isso o resultado de um conluio seu para as potências invisíveis. Quando as suas faculdades mediúnicas para as materializações foram descobertas, o que sucedeu, como me foi contado pela própria Senhora da Esperança, casuisticamente e de modo seguinte. Um dia em que se achava visitando uma amiga em Newcastle, 1878, a senhora Farlamby, que era já conhecida como médium de materializações, ela demorou-se mais do que habitualmente devido à impossibilidade de encontrar um carro. A senhora da Esperança não acreditava ainda nas materializações, embora de modo algum duvidasse da boa-fé da sua amiga. Para passar o tempo e divertir-se um pouco, a senhora Farlamby propôs à senhora da Esperança que se sentasse sozinha no gabinete que se havia instalado para as sessões. Apenas a senhora da Esperança ali se sentou, toda risonha. Uma forma apareceu. Naturalmente não a deixaram mais em descanso. Mas sabendo que os médiuns são muitas vezes acusados de fazer um papel de espíritos e por quantos desgostos eles passam, ela não mais quis voltar ao gabinete, sendo com uma condição, era que não cairia em transe e conservaria por todo o tempo a consciência plena de si, no caso de que os espíritos pudessem operar nessas condições. Responderam-lhe que isso era possível e prometeram-lhe jamais a fazer adormecer. Desse modo, estavam convencidos de que não a deixariam exercer inconscientemente o papel de espírito. Por isso ficou mais tarde surpreso e desesperado de ter sido, por assim dizer, vítima de uma ilusão, quando soube que, achando-se sentado no gabinete com pleno consciência de si, o seu corpo podia ser conduzido para fora, a fim de exercer o papel que lhe impunham os espíritos. Isso lhe foi uma revelação, e daí em diante não aceitou sessões, senão com a condição de lhe ser permitido sentar-se dentro e fora do gabinete. Mas todas essas informações são mais que um resultado secundário da visita que eu fiz a Helsingfors em 1890. O que me pareceu de um interesse capital foi ter eu tirado partida dessa particularidade assaz extraordinária de poder questionar um médium sobre o seu estado físico e moral durante uma sessão de materialização. A senhora da Esperança consentiu nisso. Fiz as minhas perguntas e o Sr. Findler estenografou as respostas, as quais, juntamente com aquelas, se acham mais adiante. No embaraço em que me achava de conciliar esse completo desdobramento do corpo da médium, essa completa exteriorização, segundo a linguagem do hipnotismo atual, com a convicção de que a médium jamais deixaria o seu lugar no gabinete, resolvi-me a não publicar por enquanto essas respostas,
Mas hoje, depois do fenômeno sucedido em Helsingfors, fenômeno que pode servir de exemplo como uma demonstração do que se pode produzir em um grau muito mais elevado nessa fase de fenômenos mediúnicos, sinto-me autorizado a publicar os materiais seguintes, na persuasão de que tempo virá em que eles serão julgados pelo seu valor. Perguntas do Sr. Akizakov e respostas da médium de Esperança. Pergunta: que sentis corporal e moralmente quando estás sentado em obscuridade no gabinete e as manifestações começam? Resposta: logo ao princípio, quando me sento e a cortina está descida, sinto que desejo saber de todos os assistentes se acham exatamente em seus lugares. Por todo o tempo que eu possa ver os assistentes, não sinto que os espíritos procuram utilizar-se de mim. Quando as cortinas são fechadas, minha atenção acha-se ordinariamente fixada sobre os assistentes, a fim de ter a sensação de que tudo está em ordem entre eles. Habitualmente, experimento uma espécie de perturbação e sinto que tudo deverá estar em ordem entre os assistentes antes de sentar-me, a fim de não ser obrigado a ocupar-me com eles. Sinto-me sempre tomada de aparente confusão. Enquanto ela não desaparece, não fico suficientemente tranquilo para que se possa produzir qualquer manifestação. Quando tudo está calmo, não me importo com coisa alguma, nem mesmo comigo, e quanto mais tempo permaneço em sessão, tanto menos me sinto inquieta. Quando percebo que há alguém no gabinete, dou isso a conhecer porque considero de meu dever avisar de fato as pessoas presentes, e não porque haja nisso interesse qualquer para mim. Parece-me que, se algum dos assistentes saísse do ciclo, a cadeira ficaria interrompida, fato este que suspenderia as manifestações. Na última sessão tive a sensação que alguém procedeu mal, mas não sabia até que ponto, nem o que era. A primeira sensação que tenho quando me sento no gabinete e tudo está calmo ao redor de mim é esta: guardo a impressão de que meu rosto e minhas mãos estão com o que envolvidos por teias de aranha, e sacudo logo o rosto e as mãos. Essa impressão passa. Sinto então como se o ar ficasse cheio de substâncias, experimento dificuldade de respirar. Isso também passa, e sei então que uma forma se materializa. O começo das manifestações é essa sensação de teias de aranha, o que não se reproduz durante o segmento da sessão, salvo quando esta é interrompida. Neste caso, a sensação parece renovar-se. Quando as sessões não têm bom êxito, noto que essas teias de aranha permanecem aí por todo o tempo, mas sucedendo o contrário, não há véus, nem formas, nem fios. Quando um pouco de luz atravessa as cortinas, posso ver a massa branca e vaporosa mover-se como o vapor de uma locomotiva. Várias vezes introduzi a mão nesse vapor para senti-lo e examiná-lo, mas não poderei dizer que tive a sensação de tocar alguma coisa. Nem sempre sucede que eu vejo isso. Somente em raras circunstâncias tive a curiosidade de ver esse vapor movendo-se. Não porque ele me interessasse particularmente, mas sim porque podia interessar os outros. Depois que essa massa de vapor se agita e rola em todos os sentidos, durante alguns minutos, às vezes mesmo meia hora, para de repente, e sei que um ser vivo está ao meu lado. O vapor pode também produzir-se apenas por um instante para que a forma apareça. Tenho sempre um sentimento do vácuo, que começa logo que aparecem as teias de aranha. Só noto isso ao princípio, nada sinto mais tarde. Parece-me, porém, estar consciente de que essa impressão se conserva. Quando começa a agitar-me, não tenho consciência do que faço, não posso dizer o que faz a minha mão, ou se a agito, não posso indicar onde ela parará, o que é comparável à impressão dos movimentos na água. As leis da gravidade parecem ficar suprimidas. Sei que me torno, de alguma sorte, cada vez mais inerte, e embora o espaço entre mim e a extremidade do gabinete seja muito pequena, parece-me que este desapareceu, e que nada mais existe ali, limite. E que não mais existe ali limite. Quando o espírito de Holanda vem, parece chegar de mais longe, de muito longe. Pergunta: observaste o que se materializa em primeiro lugar, o corpo ou os véus? Pergunta: alguma vez notastes
Ou suspeitastes que o espírito de Yolanda se vestia a si própria? Pergunta. Observaste se para a sua toalhete ela tomava algumas coisas dos vossos vestidos? Pergunta. Resposta. Quando o vapor se transforma num ser vivo, não posso dizer se é a sua forma ou o vestuário que se condensa em primeiro lugar. A transformação é tão rápida que seria difícil o que aparece primeiro, se o corpo ou o vestido. Yolanda vem quase sempre para perto de mim, logo que fica materializada. Quando se chega a mim, sinto sempre certo interesse por ela, embora nunca tivesse tido ocasião de vê-la anteriormente. A sua vinda é, de alguma sorte, uma surpresa, seja porque não percebo nenhum limite no recanto onde estou sentada, seja porque ela parece vir de muito longe, tal é o motivo do meu interesse. Tenho posto a mão sobre ela e tocado nos seus cabelos, mas nunca tive a curiosidade de examiná-los atentamente. Na segunda-feira ela colocou a cabeça nos meus joelhos e senti os seus cabelos nas minhas mãos. Seus ombros e braços estavam nus. Tanto quanto posso sabê-la, ela jamais tomou roupa minha para vestir-se. Numa ocasião, a senhora Findlay notou que o espírito de Yolanda tinha uma guarnição de saia que parecia quase igual à da minha. Mas esse adorno foi examinado atentamente e reconheceu-se que parecia ter sido lavado, passado a ferro e posto de lado durante algum tempo. Desde essa ocasião uso sempre guarnições escuras nas minhas saias, quando tenho de ir às sessões, porque o espírito de Yolanda traz sempre guarnições brancas. Quando Leila foi fotografada à luz instantânea do magnésio, notei que ela trazia um chalé semelhante ao que eu possuía e havia sido ofertado a meu pai por Abdul Aziz em recompensa de um serviço que ele lhe prestou quando ele dirigiu o cerco durante a Guerra da Crimeia. Logo após a sessão, fui à minha casa ver onde estava o chalé e achei-o dobrado e guardado no lugar habitual. Quando o espírito de Yolanda saiu fora do gabinete, eu a forçava pela influência de minha vontade a voltar, o que a punha de muito mau humor. Ela queria que a deixasse sair. Pergunta. Quando o espírito de Yolanda apareceu entre as cortinas, vós a vedes distintamente? Pergunta. Que sentis então e por que não respondeis às perguntas? Resposta. Quando manda se colocar na abertura das cortinas e eu posso vê-la, sinto-me distraído, indiferente ao que se passa. Sem dúvida o motivo disso é que me acho demasiado fraco e sem forças para poder inquietar-me com qualquer coisa. Quando me interpelam e me preciso, em primeiro lugar, reunir meus pensamentos e minhas forças a fim de poder responder. Sinto e penso de modo vago, como se estivesse sonhando. Posso pensar e sentir, mas não posso mexer-me, pois tenho a sensação de estar paralisada. Pergunta. Os movimentos do corpo, das mãos, dos pés, do espírito de Yolanda produzem algum efeito reflexo sobre o vosso próprio corpo? Pergunta. Resposta. Todo movimento um pouco rápido da parte do espírito de Yolanda faz-me transpirar mais facilmente. Não sei onde ela se move. Sinto somente que ela o faz e sei agora por experiência que todo o esforço da sua parte esgota-me muito mais do que eu o fizesse por mim própria. Sucede muitas vezes que, depois das sessões, o meu suor é de tal modo abundante que preciso mudar de roupa. No meu estado normal, ao contrário, eu posso, assim dizer, nunca transpiro. Quando tomo banhos turcos, é preciso grande calor para provocar-me a transpiração. Pergunta. Quando o espírito de Yolanda sai repentinamente do gabinete, vós o sabeis? Pergunta. Existe uma relação, um laço qualquer entre ela e vós? Pergunta. Sentis quando ela sofre o contato de um dos assistentes ou quando ela própria a toca? Pergunta. Resposta. Quando o espírito de Yolanda está fora do gabinete, eu sei, mas isso pode provir do fato de que a tenha visto sair. Quando ela se desmaterializa fora do gabinete, sinto que me torna mais forte e concluo daí que ela partiu. Não posso, porém, dizer que o sei, como se isso fosse uma certeza. Quando se desmaterializa fora, não posso precisar se ela desapareceu completamente ou se entrou no gabinete. Sei que eu a tivesse visto. Tudo que sinto quando ela se acha fora dali é um temor nervoso sobre o que vai fazer, exatamente como se ela escapasse aos meus cuidados. E fico receoso do que cometa algo que não deve. Nunca penso em mim próprio, mas somente nela.
do mesmo modo como se tivesse aos meus cuidados uma criança confiada. O mesmo, porém, não está com os outros fantasmas. Parece que nada tem comigo e com eles não me importo. Sinto-me curiosa a respeito deles, mas não me inquieto. Pode ser que a minha inquietação quanto ao espírito de Yolanda provenha do fato de se ter ela às vezes perturbado. Assim, por exemplo, quando o Sr. George Jackson esteve aqui desde a primeira sessão, assistiu a uma dessas perturbações. Quando Yolanda projetou os véus que a envolviam, acreditou ele que ela os tinha dado e tentou introduzi-los no seu bolso. Apesar de sua presteza em fazê-lo, parecia-lhe isso um fato importante. Mas tal coisa não era agradável ao espírito de Yolanda e ela começou a mostrar-se descontente. Os outros assistentes disseram ao Sr. Jackson que abandonasse os véus, mas ele não compreendia o sueco e continuava a guardá-los. Por fim, Yolanda pareceu ficar encolarizada e bateu o pé. O Sr. Jackson compreendeu então que havia cometido uma falta e devolveu os véus a Yolanda. Viu-a distintamente à entrada do gabinete, mas não podia ter ideia alguma do que lhe havia sucedido. Via somente bater o pé e puxar pelos véus. Quando Yolanda está fora e toca alguém, ou alguém a toca, sinto sempre. Não sei quando ela toca um objeto, como por exemplo um livro, uma mesa, mas quando agarra algo, sinto os meus músculos se contraírem, como se as minhas mãos houvessem agarrado esse algo. Quando Yolanda modelou a mão na parafina derretida, experimentei uma sensação de queimadura. Assim como me recordo de que quando houve sessões na casa do Sr. Redlund, uma noite, tendo ele aberta ao meio a cortina do gabinete, pareceu-me que nesse momento o espírito de Yolanda deu com o pé num cavalete de pintura, porque senti imediatamente uma dor no meu pé. Yolanda, porém, nada sentiu. Mais tarde a dor passou e só voltou no fim da sessão. Há alguns anos em Newcastle, tinha ela uma rosa na mão e um espinho cravou-se no dedo. No mesmo momento senti picado no meu dedo. Em seguida foi pedir a um dos assistentes que lhe retirasse o espinho, mas como não a compreendessem, veio ter comigo para que eu lhe arrancasse. Exceto o sofrimento quando às vezes algum era causado a Yolanda, não sinto que exista entre nós um qualquer laço que atinja a minha personalidade. Sinto que não perco coisa alguma, a não ser o meu sentimento corporal. Sei que não tenho perdido a força de pensar nem a de julgar quando Yolanda aí está, pois minha razão é, ao contrário, mais lúcida do que em outra qualquer ocasião, embora ela tome algumas parcelas do meu corpo. Sei, entretanto, que ela não se apodera dos meus sentidos intelectuais. Pergunta: estivesse algumas vezes em condições de ver Yolanda quando ela se achava na câmara, longe do gabinete? Pergunta. Resposta: via tocar o órgão fora do gabinete. Ela havia levantado por acaso um pouco a cortina. Noutras ocasiões também a vi do lado de fora, durante as sessões na casa do Sr. Redlund. Via muitas vezes enquanto ela experimentava a luz para saber qual a que eu podia suportar. Prendia as cortinas pela parte superior, de modo que eu pudesse vê-la. Também a vi quando ia examinar a câmera, quando eu tinha a curiosidade de vê-la, e isso me sucede às vezes. Faltava-me a força para abrir as cortinas. Já vi Yolanda pelo menos 6 vezes, completamente fora do gabinete. Um dia em Newcastle, ela veio ter comigo fora do terceiro compartimento do gabinete, atravessando a câmara. Vi-a sair, perdi-a então de vista e nada mais soube. A não ser quando ela veio para perto de mim, na distância de alguns pés. Fui em sua companhia e ela colocou o braço em torno de mim, ajudando-me a caminhar até ao órgão. Noutras ocasiões materializou-se ao meu lado, fora do gabinete. Pude então vê-la tão bem como os assistentes. Pergunta: notaste durante a sessão mudanças e transformações no vosso estado corporal e intelectual que corresponde às manifestações? Pergunta. Resposta: segundo a formação dos fantasmas, sua dissolução e seus movimentos têm impressões corporais, como por exemplo um sentimento de vácuo e paralisia.
As sensações passam logo que o fantasma desaparece, mas sucede o contrário do meu estado intelectual. O poder das minhas impressões é muito mais vivo na primeira fase do que quando estou no meu estado normal, durante o qual não se produzem materializações nem fantasmas. Sei e sinto tudo o que se passa fora do ciclo. Vi que estáveis, ausentes. Sei quando uma pessoa transita em qualquer parte da casa, e mesmo muito mais nitidamente do que as circunstâncias ordinárias. Ouvi soar o relógio da torre da igreja, pude ouvir os silvos dos vapores do porto, bem como o ruído dos trens que subiam e desciam, o que me seria impossível no meu estado normal. Pergunta: entendeis o que dizem os assistentes entre si, especialmente quando se fala com o espírito Yolanda? Resposta: entendo os assistentes e parece-me também saber o que eles pensam. Quando alguém fala com Yolanda, seja em que língua for, parece que sei o que se quer dizer. Não os conheço pelo que eles fazem, mas pelo que pensam. Pergunta: o espírito Yolanda vos toca algumas vezes? Pergunta: que espécie de sensações experimentais então? Resposta: quando toco Yolanda, sinto como se tocasse a mim própria, mas como sinto que aí há 4 mãos, concluo que elas não são minhas. Sábado, quando ela tomou as minhas mãos, uma para segurar a guitarra, outra para delinear as cordas, tive a sensação de que eu mesmo estava tocando as minhas mãos. As mãos delas estavam mais frias do que as minhas, eis a única diferença que se podia notar. Pergunta: tocais o espírito Yolanda quando quereis e tanto quanto desejais? Pergunta: é muito natural que procureis assegurar-vos de que existe realmente um corpo diante de vós. Resposta: jamais procuro tocar a Yolanda quando ela não está perto de mim e não pede que eu faça alguma vez por ela. Pude percebê-la bem no sábado, 5 de julho de 1890, quando, estando ela muito atemorizada, se lançou sobre mim. Senti todo o seu corpo, as palpitações do seu coração, o sopro de sua respiração, ou antes julguei ter notado o bater do seu coração. Eu não podia compreender a causa do seu temor. Era o som da guitarra que a agitava a tal ponto. Seus dedos estavam úmidos. E quando as colocou na minha face, pareciam estar sujos de terra, o que me levou a concluir que ela tinha estado mexendo na planta e eu senti areia. Quando procuro tocar a Yolanda é sempre no começo da sessão. Mais tarde, não tenho para isso nenhuma curiosidade, nenhum interesse. Quando estendo a mão para tocá-la, não sinto coisa alguma. Isto é, sinto como se aí nada houvesse. Entretanto, bem vejo que aí há alguma coisa ou alguém. Quando as cortinas estão abertas, mais tarde, quando elas se desmaterializam bastante, perco todo o interesse. Quando me toca, eu posso senti-la. Não me lembro de ter achado Yolanda em meus joelhos, na maior parte das vezes. Senta-se ela no chão aos meus pés e deita a cabeça nos meus joelhos. Depois levanta-se diante de mim e parece caminhar entre mim e as cortinas. Embora não haja mais que um espaço de 3 ou 4 polegadas, ela pode passar por mim, o que, entretanto, não me causa a menor sensação. Quando se coloca aos meus pés, ou em meus joelhos, não sinto peso algum. Não bastante isso, sábado 5 de junho, senti o peso completo no seu corpo. Habitualmente, porém, ela parece não ter peso algum. Não me recordo se Yolanda tem passado por detrás de mim, porém minha fazia muitas vezes, a ocasião em que ela como que se entranhava na parede do gabinete, o que parecia não lhe fazer mal, e Yolanda nunca fez. Uma pessoa viva do porte de Yolanda não teria podido mover-se assim, entre mim e as cortinas, sem que eu percebesse. Pergunta: vistes alguma vez o espírito Yolanda materializar-se ou desmaterializar-se entre a fenda das cortinas, como já o vimos conjuntamente uma vez? Que sentis então? Resposta: jamais vi Yolanda desmaterializar-se, mas eu suspeitava disso após a sensação que tinha de voltar às minhas forças quando estava em Kristiania, Oslo, na Suécia. Lembro-me perfeitamente de ter tido a sensação da falta de ar respirável na câmara e por 2 vezes ou 3, como eu o aspirasse fortemente. Ouvi os assistentes exclamarem: agora ela, a aparição esvaiu-se. Uma vez eu fiz
Eu fiz nessa intenção e ouvi a senhora Findlay dizer: neste momento ela se esvaziou de novo. Pergunta: quando no fim da sessão o espírito de Yolanda está pronto a retirar-se, sentis alguma coisa de particular em vosso corpo? Que sentis antes e depois da sessão? Resposta: no dia da sessão penso que sempre que um bom banho far-me-ia bem, porque não me sinto muito à minha vontade. A razão disso é, segundo ponto, suponho que Yolanda absorve para se materializar uma certa quantidade de substância dos assistentes. Essas recaem sobre mim em parte e me produzem um sentimento de indisposição. Atualmente tomo sempre um banho antes das sessões, mas até então tomava ou depois. Não creio que me tenha feito mal, embora não esteja bem certa disso. Sempre antes das sessões, mesmo com 8 ou 9 horas de antecedência, experimento uma sensação de formigamento em todo o meu corpo. Quando sei que vai realizar uma reunião, sinto picadas nos pés, exatamente como se eu segurasse uma bateria elétrica. Não tenho mais interesse por coisa alguma. Algo me impede de pensar nisso. Prefiro, portanto, não saber o que se projeta uma sessão. Depois que ela se desenvolve, tenho habitualmente náusea seguida de vômitos. Provém de eu ter absorvido algum dos elementos dos assistentes que Yolanda colhe para materializar-se. Durante o dia antes da sessão, abstenho tanto quanto possível de alimentos. Pergunta: tentaste alguma vez reter com as mãos Yolanda ou seus véus? Era natural que procurasses obter um pedaço desse tecido. Resposta: justamente outro dia, quando tomei a tesoura para cortar-lhe uma mecha de cabelos, não consegui segurá-la. Ela era mais forte do que eu. A não ser isso, jamais procurei detê-la. Quando ela me apertou os punhos, deixando-me na impossibilidade de movê-los, eu estava desejosa de experimentar sua força. Pergunta: alguma vez vistes o espírito de Yolanda face a face? Resposta: quando ela estava comigo, fora do gabinete, seu rosto apresentava-se sempre velado, de modo que eu não podia vê-la. Mas em Newcastle, via no meio da câmara, quando a cortina se abriu e a luz caiu e encheu sobre ela. Vi-lhe então as espáduas e os braços, tão distintamente como se houvesse visto os de outra pessoa. Vi a dama francesa e percebia como se eu me estivesse mirando no espelho, de tal modo ela se parecia comigo. Pergunta: era pelo rosto, pelas mãos ou por outras semelhanças corporais e intelectuais que vos reconheceis nela? Resposta: nunca observei nenhuma semelhança comigo nos traços fisionômicos de Yolanda, ou antes nunca tive a ocasião de verificar isso. Pergunta: nunca sentistes como se estivesses em Yolanda, como se vossa consciência estivesse ligada a ela? Pergunta: ou por outra, tendes constantemente a consciência de estar separada dela e de ser sempre vós mesmas em vosso lugar no gabinete? Pergunta: podeis pensar e julgar o que se passa em torno de vós? Pergunta. Resposta: quando ela me toca, a sensação é toda semelhante à que eu experimento, tocando-me a mim mesma. Não sinto como se fosse uma parte dela, mas sinto ao contrário, como se ela fosse uma parte de mim. O fato de Yolanda se achar em outro lugar não me impede de saber o que me acho no meu próprio lugar no gabinete. É um fato claro e verídico, e ninguém me poderia jamais tirar essa certeza, pois nela estou firme, e é mais que uma simples crença, mas me reconheça aqui e saiba que essa parte de mim mesma sai e respira, escapa à minha verificação. Quer me parecer que ela é alguma coisa que me pertenceu e que está à disposição de um outro. Não poderei dizer exatamente o que tenho perdido. Sei, entretanto, que não perdi coisa alguma do meu ser, embora tenha consciência de que o novo ser me pertence.
Considere Yolanda como uma individualidade separada de mim. Estou absolutamente certo de que ela possui sua própria individualidade, seus próprios sentidos, sua própria consciência separada de tudo que me pertence. Pergunta. Quando percebeis que o espírito de Yolanda é realmente uma individualidade diferente ou independente de vós, poder indicar os caracteres morais ou intelectuais dessa individualidade? Pergunta. Quando vos sentais no gabinete, pensais em Yolanda? Pergunta. Desejais que ela venha? Pergunta. Resposta. Ela tem tantas vontades e é tão caprichosa como uma criança, afigurando-se-me mesmo que tem um desenvolvimento correspondente a uma jovem de 13 ou 14 anos, sem grande inteligência, mas simplesmente curiosa. Parece ter sido educado no meio civilizado, compreende e aprende facilmente. O traço mais notável do seu caráter é a curiosidade. A princípio, quando se achou entre nós, parecia não saber o que era uma cadeira e experimentava um móvel. Por que se deveria servir desse móvel? Sentou-se sobre o espaldar da cadeira e caiu, ao passo que conhecia o modo por que utilizar do papel e do lápis. Manifestava grande curiosidade por tudo que lhe traziam, compreendia o uso dos vestidos e das joias e sabia enfeitar-se. Yolanda jamais demonstrou afeição a mim ou a qualquer outra pessoa. Brinca livremente com os meninos do Sr. Findler porque está habituada a eles e não por afeição. Supõe que ela acha prazer em ocupar-se com alguma coisa. Se sucede que eu lhe peça uma coisa ou outra, por exemplo, flores, ela me dá, porém um tanto enfadada ao que parece. Quando é outra pessoa que lhe faz esse pedido, ela a satisfaz com maior boa vontade. No entanto, sendo eu que a faço, não somente ela não deseja satisfazer, mas até, ao que parece, me encara com um ar de desconfiança, como se eu tivesse alguma vigilância a exercer sobre ela. Parece-me que Yolanda faz as coisas porque deseja ser louvada e considerada inteligente. É impossível que ela tenha feito progresso. É possível que ela tenha feito progresso durante estes 10 anos, pois o espírito Walter explicou que ela havia aprendido as primeiras letras do alfabeto, porém que ainda lhe restava muito a aprender. Não procuro pensar uma coisa alguma quando me acho num gabinete. E também nunca desejo que Yolanda venha. Não sei se ela virá, mas somente que alguém virá. Evidentemente, se nada sucede, eu me aborreceria. É por isso que, segundo julgo, devo ter o desejo da sua vinda. Pergunta. Quando outros fantasmas aparecem, sentis que eles são uma parte de vós mesmo? Ou que vos são estranhos e também independentes de vós? Pergunta. Resposta. Não experimento com os outros fantasmas, que sinto com Yolanda. Sem ter olhado, sei se é Yolanda ou outra figura. Não sei de que provém isso, apenas sinto a diferença. Quanto à aparição deu o nome de Carlos, fiquei curiosa de saber o que isso era, mas sem qualquer interesse. Senti que Yolanda era parte e que eu estava no meu estado normal, justamente na ocasião em que vos falei. Percebi a diferença. Então um fantasma chamado Carlos apareceu. Pergunta. O espírito de Yolanda alguma vez se manifestou por outro modo, em sessão que não fosse a da materialização? Resposta. Não que eu saiba. Os outros espíritos que se manifestaram nas sessões deram, todavia, prova de sua presença em outras ocasiões. Lembro-me de que, uma tarde, quando vivia ainda na Inglaterra, tendo uma criança aos joelhos e estando ambos a cantar, ouvimos uma voz a acompanhar-nos. A criança perguntou: és tu que cantas, minha? Ela respondeu: sim. A criança subiu a escada a correr. Como não a encontrasse, exclamou: estás embaixo? Perguntou, e a voz respondeu: ainda sim. Ela correu por toda parte a procurá-la, até que ficou fatigada, ouviu a voz por toda parte na casa. Dizei-me quais foram as vossas impressões sobre a resposta dada por o espírito Walter em 16 de junho de 1890. Resposta que considerareis uma coisa completamente nova, uma como revelação. Quero falar da vossa desaparição total, quando olhei bruscamente para dentro do gabinete. Pergunta. Resposta. Antes da sessão de 16 de junho de 1890, tinha eu a convicção absoluta de que parecia não haver mudanças visíveis no meu corpo. Parecia bem que durante as sessões
uma mudança se operava, mas acreditava que isso não pudesse ser observado por outra pessoa que não eu. Pelo que sei, podia sempre ver, sentir e ouvir. Ou melhor, deveria dizer que quando estou no gabinete, meu ouvido é muito mais apurado do que em qualquer outra ocasião. Porque então percebo o tic-tac de uma pêndula na câmara ao lado e no pavimento inferior. Posso ouvir o ruído da cidade, por exemplo, as baladas dos relógios das igrejas e ouço o tic-tac dos relógios de algibeira dos assistentes. É certo que os meus sentidos ficam mais apurados que habitualmente. Posso sentir os pensamentos, ou antes tenho a sensação de percebê-los. Ultimamente tentei fixar os pensamentos assim, sentidos e percebidos, de modo a poder repeti-los, mas não fui bem sucedida. Se eu soubesse que tinha sido algumas vezes transformada, como o espírito Walter parece crer, jamais teria usado das sessões diante de pessoas que não tivessem cabal compreensão desse estado de coisas. Às vezes passei com Yolanda fora do gabinete, de modo que os assistentes podiam ver-nos ambas ao mesmo tempo. Em muitas ocasiões pude ver Yolanda diante de mim, ajoelhada, tocando meu vestido ou dando-me um copo d'água. Falei-lhe, toque-a. E desse modo pude convencer-me perfeitamente de que éramos duas individualidades diferentes. A primeira vez que notei em mim uma grande mudança, mas compreendi que era real essa mudança. Foi nas sessões de fotografia do Sr. Hedlund, onde um espírito, um homem, tocou-me. Fiquei tão amedrontado que até tentei levantar-me e fugir para fora do gabinete. Mas percebi que não podia mover-me. Os assistentes observaram o espírito que eu mencionei e viram-no dissipar-se pouco a pouco. Ao mesmo tempo eu sentia que me voltava as forças e a sensibilidade. Observações complementares do Sr. Akizakov. Eu não poderia completar melhor essas interessantes comunicações do que chamando a atenção dos leitores para a descrição tão simples e viva dada pela Senhora da Esperança sobre o que ela conhece, pensa e sente durante uma sessão de materialização, estando sentada fora do gabinete, à vista dos assistentes, o que ela publicou e que ela publicou no jornal The Medium, anos de 1892 e 1893, sob o título O que sente um médium quando os espíritos se materializam. Não posso deixar de reproduzir aqui uma mensagem que está em relação direta e especial com o assunto desse artigo e que descreve outro caso excelente desse estado de desdobramento que se acha o médium conservando a consciência. A Senhorita da Esperança fala por si mesma, e é de se notar que tudo isso foi escrito antes do fato sucedido em Helsingfors. Eis o texto. Então aparece outra figura, pequena e delicada, com os braços abertos. Alguém se levanta na extremidade do círculo, vem e os dois se abraçam, dai gritos confusos. Ana, ó Ana, minha filha, minha cara filha. Então uma outra pessoa se levanta e lança os braços em torno do espírito. Em breve sucedem soluços, exclamações entremeadas de bênção. Sinto meu corpo mover-se daqui e dali. Tudo se torna negro diante dos meus olhos. Sinto o braço de alguém em volta do meu corpo. Um coração bater de encontro ao meu peito. Tenho uma sensação de que alguma coisa se passa. Ninguém está ao pé de mim. Ninguém me liga a atenção. Os meus olhos fixam-se nessa figura branca e delicada, nos braços de duas mulheres enternecidas. Deve ser meu coração que ouço bater tão nitidamente, mas há braços que me rodeiam. Jamais senti um contato tão nítido. Começa a espantar-me. Quem sou eu? Pergunta. Sou a branca aparição? Ou sou a que está sentado na cadeira? Pergunta. Serão minhas as mãos que estão em torno do pescoço da velha dama? Pergunta. Serão minhas as mãos que estão na minha frente, em meus joelhos? Pergunta. Serei eu o fantasma ou como deverei chamar aquela que está sentada na cadeira? Pergunta. Certamente os meus lábios foram beijados. O meu rosto está todo molhado de lágrimas que correram abundantemente pelas faces das duas boas mulheres. Mas como pode ser isso? Pergunta. É um sentimento terrível e o da perda da sua própria identidade. Desejo apertar uma das minhas mãos que estão colocadas sobre os meus joelhos. É inútil
e tocar alguém para saber exatamente se eu sou eu ou somente um sonho, se Ana sou eu ou se de algum modo me perdi na sua personalidade. Sinto os braços trêmulos da velha dama, seus beijos, suas lágrimas, as carícias da irmã, e acho-me a imortal angústia. Quanto tempo durará isso? Pergunta. Quanto tempo aí ficaremos juntas? Pergunta. Finalmente, que sucederá? Pergunta. Eu serei Ana ou Ana será eu? Pergunta. Em breve senti duas pequeninas mãos deslizarem sobre as minhas mãos paralisadas. Isso me conferiu, de algum modo, um pouco de ânimo. E com um sentimento de viva felicidade, senti que eu ainda era eu própria e que a pequena Jolt, aborrecida sem dúvida de ter ficado esquecida para atrás das três figuras e sentindo-se isolada, buscava se relacionar-se comigo. Como me fez bem esse contato, mesmo da mão de uma criança. Minhas dúvidas sobre aquilo que eu era ou sobre o meu estado passaram. Enquanto senti isso, o fantasma branco de Ana desapareceu no gabinete e as duas damas voltaram aos seus lugares, chorosas, bastante agitadas, mas muito felizes. The Medium, revista 1893, página 146. Conclusões. Ao começar esta memória, disse que o fenômeno ela era especialmente consagrada, tinha por fim projetar uma viva luz sobre diversos pontos ainda obscuros e confusos dos fenômenos de materialização. Limitar-me-ei, mas de causa em algumas palavras, sem entrar em minúcias mais amplas. O fato tão frequente da semelhança da média com a forma materializada acha sua explicação natural. Como essa forma é somente o desdobramento do corpo da média, é natural que tenha todos os traços desta. Recentemente, ainda durante as nossas sessões em Milão com o Eusébio Paladino, tive a ocasião de averiguar essa semelhança quanto às mãos e mencionei em meu livro Animismo e Espiritismo, em caso em que a semelhança dos pés foi verificada por meio das moldagens em parafina. Quanto ao que concerne a fisionomia, temos as fotografias do Sr. Crux, nas quais a semelhança de Kate King com a média não pode ser posta em dúvida. Por conseguinte, o que é importante para a experimentação e a crítica, é evidente que essa perfeita semelhança não é uma prova absoluta da fraude por parte da média. Foi assim que o general Sydenham pôde muito bem enganar-se quando concluiu que era a senhora da Esperança quem fazia o papel dos espíritos. 2. Melhor ainda. Pode qualquer pessoa agarrar a forma materializada e segurá-la, certificar-se de que apenas tem em seu poder o próprio médium, em carne e osso. E isso não é ainda uma prova de fraude por parte do médium. Efetivamente, conforme a nossa hipótese, que se deve passar quando detemos a força do duplo do médium, materializada a tal ponto que não resta senão um simulacro invisível do seu corpo sentado atrás da cortina, pergunta. É evidente que esse simulacro, esta partícula mínima, sutil e etérea, será imediatamente absorvida pela forma já completamente materializada, a qual não faltou mais que esse resto invisível. Há perto de 20 anos, o Sr. Harrison, editor do Spiritualist de Londres, exprimiu-se sobre esse caso do seguinte modo: é claro que as duas formas devem reunir-se e que a parte menor se precipitará sobre a maior. Mas não sei como a coisa se passará se o médico estiver seguro com os pés e as mãos solidamente atados. Segundo a teoria, esses laços, como os nossos, perfeitamente lacrados, etc., deveriam conservar-se intactos e presos à cadeira do médium. Seria uma bela experiência, mas não conheço caso semelhante, porque na prática espírita nunca se considerou necessário recorrer ao constrangimento, quando se está certo de que a participação do médium é nula. 3. A hipótese em questão explica-nos a dificuldade que sempre existiu de se ver ao mesmo tempo a figura perfeitamente materializada e o médium. Porque, como já disse, uma completa materialização exige, do outro lado, uma completa desmaterialização, resultando daí a invisibilidade do simulacro que supomos existir no lugar do médium. A mesma coisa se passa em relação às fotografias do médium e da rara forma materializada, que são extraordinariamente raras. Parece que essa
dificuldade resulta do fato de não se saber onde existe a possibilidade de guardar o equilíbrio necessário na distribuição dos elementos materiais entre as duas formas. 4. Como demonstra a experiência, esse processo de desmaterialização e rematerialização não abrange somente os corpos orgânicos, mas também os inorgânicos. Resultado daí que os laços e cinetes com que se prendeu o médio não oferece garantia alguma. Aqui é oportuno a seguinte hipótese quanto ao modo por que se dá o fato. Ou bem os laços são desmaterializados, ou bem o médio é. Temos um exemplo notável no caso da senhora Compton, que já citei minudentemente no primeiro capítulo. Encontramos ainda um exemplo análogo na experiência do Sr. Crookes, narrada pelo Sr. Blackburn. O pescoço, a cintura, as mãos e os braços de Miss Crookes foram presos pelo Sr. Crookes com 4 cordões de linho e 4 pontos de uma escada portátil com cílios lacrados. No fim de 5 minutos, a médica saiu do gabinete, livre de todos os laços, os quais jaziam intactos por terra. Também posso citar uma experiência pessoal que eu obtive com o médium Leon Montent, que eu havia ligado com o maior cuidado, e que no instante ficou livre de todos os laços, sem que o menor dos nós houvesse sido forçado. 5. Sendo incontestáveis esses fatos, a mesma hipótese explica também a penetração da matéria pela matéria e os transportes que são tão conhecidos na mediunidade. Eles ligam-se evidentemente aos que são mencionados acima. É ocioso citar aqui exemplos, chamar a atenção dos leitores para o meu livro Espiritismo e Animismo e para a minha experiência com um anel de ferro que passou através do braço do médium Williams, mencionado no Physic Student de fevereiro de 1876, baseando-se na mesma hipótese. O Sr. Harrison pormenorizou quanto à explicação dos fatos de transporte e de penetração da matéria no seu artigo Teoria, que encerra a explicação de alguma manifestação espírita, onde cita a minha experiência com Williams. 6. A solidariedade do médium com a aparição torna-se evidente e perfeitamente compreensível. Observou-se por diversas vezes que as impressões físicas experimentadas pela forma materializada repercutem no médium. Disso temos os primeiros indícios e os mais comuns nas experiências das cores transportadas sobre as aparições de mãos, e às quais me referi no livro Animismo e Espiritismo. Também citei ali o caso interessante de um golpe de faca vibrando num braço materializado e cuja dor foi sentida pelo médium. Nas sessões da Senhora da Esperança também se observou por diversas vezes que picadas feitas nas mãos materializadas eram sentidas pela médium. Eu próprio estive presente em uma sessão durante a qual a forma materializada mergulhou as mãos na parafina derretida, exclamando o médium, ao mesmo tempo que isso queimava. Temos, enfim, um caso único nos anais do Espiritismo narrado por 5 testemunhas, e que esclarece essa solidariedade de um modo mais extraordinário. Numa sessão com o Sr. Monk em presença e à vista dos assistentes, formou-se, saindo do lado esquerdo do médium, uma figura masculina. O médium permaneceu visível durante todo o tempo, e a luz era boa. Materializou-se a forma completamente, a sua fisionomia, as mãos e os pés foram examinados à plena luz do gás. Além disso, ela levantou dos seus lugares, cada um por sua vez, os assistentes. Isso, seja dito de passagem, prova que a hipótese da desmaterialização quase completa do médium corresponde à materialização quase completa de uma figura, como expliquei mais acima. Não é absolutamente geral, pois neste caso o médium permaneceu corporalmente visível e tangível. Enfim, citarei textualmente o seguinte: propuseram uma experiência única, isto é, que a forma bebesse um copo de água. O resultado foi que, enquanto o espírito materializado bebia diante de nós essa água, de um modo visível, de forma que o ouvíssemos mesmo tragá-la, essa mesma quantidade de água era logo rejeitada pela boca do médium. Tal fato confirma as provas análogas antigas, isto é, que às vezes, se não sempre, reina uma comunidade de gostos e sensações entre as formas psíquicas e os médios por meio dos quais eles se produzem. É tradicionalmente conhecido que os espectros têm medo da espada. E mesmo nos casos mais recentes, encontramos fatos em apoio dessa crença. Assim, na obra de Glanville, intitulada O Demônio, de Ted Hurd, lemos que o criado do Sr. Monkson, na casa da qual o demônio não deixava ninguém em repouso,
Sendo perseguido à noite pelo espectro, ameaçou com a espada, produzindo isso em resultado da sua fuga. Uma vez o espectro quis tirar-lhe a espada, uma luta começou, mas logo que o criado se tornou senhor da espada, o espectro desapareceu. Notou-se que ele procurava sempre evitar a espada. O Marquês de Merville, na sua obra The Spirit et de leurs Manifestations Fluidiques, citando vários incidentes do primeiro caso de Sidvale, sucedido em 1851, conta, entre outras coisas, que o espectro, que se supõe estar no local onde produziu ruídos, como de pancadas, procurava sempre evitar a ponta da espada quando esta era dirigida contra ele. O referido Marquês cita diversas passagens de autores antigos em apoio da tradição que mencionam. Segundo certas observações, agora fez no novo e tão misterioso domínio do hipnotismo, a sensibilidade da superfície da pele é transportável a uma certa distância e pode formar uma espécie de camada sensível em volta do hipnotizado. Este não sente então absolutamente nada quando se lhe dá uma picada diretamente na pele, mas se a picada visa a camada de ar a uma certa distância do corpo, ele a sente. Esses fenômenos são batizados atualmente com o nome de exteriorização da sensibilidade. Vimos que a mesma coisa se produz nos fenômenos de materialização, as quais podem ser considerados como o desenvolvimento completo da exteriorização. É assim que se dão as mãos de experimentação e a tradição. 7. Finalmente, o mistério da materialização recebe, se não uma solução, ao menos uma espécie de explicação. Isso não é mais um milagre, uma criação momentânea da matéria, de formas orgânicas humanas, tiradas do nada, por assim dizer. É uma transformação, a transmutação de uma forma orgânica existente em outra. É ainda maravilhoso, mas não é miraculoso. A doutrina espiritualista ganha com isso porque ela tende a provar que o corpo não é somente o resultado do jogo das forças químicas, mas sim um produto de uma força organizadora persistente que pode modelar a matéria à sua vontade. O corpo que conhecemos aparece como um revestimento material apenas temporário. A supremacia do espírito sobre a matéria torna-se evidente. No caso de simples desdobramento, quando o médium está em transe, verifica-se o fenômeno de equilíbrio e distribuição da matéria orgânica de um corpo entre os dois corpos, conservando a identidade na fonte que se deveria do princípio individual organizador. Quando esse fenômeno se opera sem que o médium esteja em transe, temos a prova de que a nossa autoconsciência não esgota o conteúdo do nosso ser psíquico e que o eu organizador pode, fora do seu eu consciente, agir e constituir um corpo. Quando o desdobramento se produz com variedade de forma em alguns órgãos, retendo completamente o tipo geral, como vimos no caso de Kate King, onde as unhas, as orelhas e a cor dos cabelos diferiam inteiramente das da médium, temos a prova incontestável da força organizadora do eu transcendente, que não se atém ao modelo do corpo terrestre conhecido de nós, a que ela anima. Eis um começo de transformação. Se a forma materializada não oferece mais nada em comum com o médium, como no caso de Kate King, da senhora Compton, da qual faz menção no capítulo 1, acha-nos em face de uma transformação completa ou transfiguração. Para quem ou para que ela é produzida? Pergunta. Eis a questão espinhosa e principal. É difícil supor que isso seja do mesmo eu individual, transcendente. E se, do ponto de vista crítico, essa forma responde a todas as exigências formuladas para a verificação de uma individualidade, temos a prova evidente de que um eu individual transcendente, que não é o do médium, apoderou somente da matéria orgânica deste para transformá-la segundo o seu desejo. Mas, se assim é, não será mais simples para esse eu transcendente empregar o mesmo corpo ou o mesmo semblante e transformá-lo naquilo que se deseja, sem recorrer à produção maravilhosa de um corpo completamente diferente da do médium? Pergunta. Se existissem fatos desse gênero, isso seria a prova positiva de que a materialização se reduz a um fenômeno de transmutação. Pois bem, sim, esses fatos existem,
mas são raros e estão disseminados na massa enorme dos materiais da literatura espírita. Encontramos, a propósito, 2 casos no artigo de Miss Kingsley Buddy, The Spiritualist, 22 de dezembro de 1876, onde ela apresenta casos de fantasmas em desdobramento, transfigurações e transformações. Eis o primeiro extraído de uma carta do Sr. Joey, América do Norte, já publicado no meu jornal, 17 de setembro de 1875. A senhora Crocker, médium muito estimada em Chicago, contou-me há algum tempo os fatos seguintes. Sob a direção de seu guia espiritual, ela começou há meses uma série de sessões para o desenvolvimento de uma nova fase de mediunidade. Suas sessões eram circunscritas à sua família. Uma tarde, quando o fogão do quarto prostava um belo clarão, e quando a luz da lua também ali chegava, foi ela transformada. Sua fisionomia mudou completamente, de grandeza, forma e caráter. Essa barba negra apareceu-lhe. Espessa barba negra apareceu-lhe. Todos os que se achavam à mesa viram a mesma coisa. Seu genro, sentando-se imediatamente ao seu lado, disse: quando ela voltou, a face parelhou, mas é meu pai. Após isso, ele declarou que a imagem era exatamente a do seu pai, que estava morto. Pouco depois, a senhora Crocker ficou transformada numa mulher velha, de cabelos brancos. Essas metamorfoses operavam-se pouco a pouco, enquanto as testemunhas olhavam constantemente para a dita senhora. Ela conservava a consciência de si própria, mas experimentava viva sensação de picadas por todo o corpo, exatamente como se se segurasse os polos de uma forte pilha galvânica. Outro exemplo é tirado de um livro dos médios de Allan Kardec. O fato sucedeu-se em 1858, nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de 15 anos gozava de singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em momentos dados todas as aparências de pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se julgava ser a pessoa em presença. De tal modo eram semelhantes os traços fisionômicos, o som da voz e mesmo o modo de falar. Esse fenômeno renovou-se por centenas de vezes, sem que, por isso, a vontade da jovem contribuísse em coisa alguma. Ela tomou por diversas vezes a aparência do seu irmão morto alguns anos antes. Tinha dele não só o rosto, mas também o talhe e o volume do corpo. Um médico do lugar, muitas vezes testemunho desses efeitos extraordinários, querendo ser eficaz, porque não era joguete de uma ilusão, fez uma experiência. Esses fatos foram narrados por ele mesmo, pelo pai da jovem, por vários testemunhos oculares, muito respeitados e dignas de fé. Ele teve a ideia de pesar a jovem durante o seu estado normal e depois durante a transfiguração, quando ela tinha a aparência do seu irmão, com a idade de 20 e poucos anos. Pois bem, reconheceu-se que nesse último estado o peso era quase o dobro. A experiência foi concludente e impossível seria atribuir essa aparência a uma simples ilusão de ótica. Apesar de esses 2 fatos serem citados por Miss Kingsbury como exemplo de transfiguração, a produção da barba, dos cabelos castanhos e o aumento do peso suficientemente que um processo de transformação se opera, admitindo todavia a exatidão dos fatos relatados. Infelizmente, os detalhes de observação e os atestados diretos das testemunhas oculares faltavam-nos para podermos confirmar esses fatos, cuja importância é enorme no caso de serem autênticos. Um ponto notável a seu favor é que eles não estão em contradição com o princípio sobre o qual se baseia toda a materialização e formariam, desse modo, o transitório inicial da transformação de um corpo orgânico em outro, sob a ação de uma força organizadora desconhecida. E chegado o momento de mencionarmos uma outra espécie de observações que apoia também a teoria das transformações, mas que infelizmente são tão raras e tão insuficientemente descritas como as precedentes. Assim, temos o fato seguinte, narrado pelo Sr. Simmons num dos congressos da Associação Nacional dos Espiritualistas, efetuados em Londres no mês de dezembro de 1876. O Dr. Neil Brogg contara-lhe como ele ligou para esse fim a Sra. Compton com cordas encerradas e como fixou no soalho seu vestido de alpaca escura. Depois de tê-la prendido por esse modo, foi tomar o seu lugar no círculo dos assistentes, do qual se achava ao lado de fora, e em seguida viu sair do gabinete uma forma que era menor do que a Sra. Compton e que estava todo vestido de branco. Seria preciso, disse ele, 30 ou 40 metros de pano para confeccionar essa vestimenta.
O doutor foi convidado a entrar no gabinete. E a nada mais encontrou além da cadeira vazia da médica. Tornou a sair, falou com o fantasma e pediu-lhe um pedaço do seu vestuário. O fantasma disse: se cortares algum pedaço, ele fará falta na roupa da médica. E acrescentou que, em tal caso, seria preciso presenteá-la com um vestuário novo. Neste meio tempo, ele cortou na vestimenta branca um pedaço do tamanho da sua mão, pouco mais ou menos. O fantasma entrou depois do gabinete e, passando um momento, o doutor também foi convidado a ali entrar, encontrando a médica presa pelas cordas apertadas e a sua saia fixada no soalho, como precedentemente. E no seu vestido negro encontrou-se um grande buraco, exatamente do mesmo tamanho que o pedaço branco, um pouco antes cortado. Mais tarde, o doutor cortou um pedaço das vestes negras para mostrar aos outros assistentes o orifício no qual entrava exatamente o retalho branco. Depois fez examinar e analisar esses panos, verificando-se que em tudo eles eram semelhantes, embora de cores diferentes. A mesma coisa foi observada a senhora de Esperança havia desaparecido. Eu não poderia relatar circunstanciadamente essas sessões, porque desde muito tempo não tenho podido registrá-las, em virtude do enfraquecimento da minha vista. Se apenas que no caso da senhora de Esperança ninguém tem feito experiência nesse sentido. Isso foi descoberto por acaso, e sempre, somente depois da sessão, durante as minhas sessões em Gothenburg. Eu quis fazer uma tentativa desse gênero, e para isso encomendei para a senhora de Esperança um toalhete especial. Mas na ocasião de fazer esse ensaio, limitando-me a prosseguir na observação para a qual fui expressamente a Gothenburg, notemos, entretanto, que quando se corta algum pedaço com a permissão do fantasma, como no caso que me referi à Psyche Study em 1893, não resulta daí surpresa alguma para a senhora de Esperança e o seu vestido conservar-se intacto. Se pudéssemos estabelecer um só fato desse gênero, de um modo indiscutível, também teríamos nisso um fenômeno fazendo época, como aquele que é consagrado a este pequeno trabalho. Além disso, não só uma prova efêmera e passageira, como nos casos de materialização de corpos orgânicos vivos, mas também uma prova duradoura, como os nós de uma corda sem extremidades, obtido pelo professor Zonen. Do ponto de vista de uma crítica imparcial, devo reconhecer que o fenômeno de desmaterialização parcial do corpo médio, a que me refiro, está ainda bem longe de poder ser considerado como positivamente fundado. Seu principal defeito é que ele é único e inesperado. As testemunhas, não contando com ele, não podem, em presença de tal acontecimento, conduzir-se com prudência necessária para a verificação de um fato tão extraordinário. Mas, do modo porque está, pareceu-me ele suficientemente firmado em provas para ser o objeto desta memória. Agora que o fato está reconhecido, não resta mais que uma coisa a desejar: sua reprodução nas melhores condições possível para uma excelente observação e, sobretudo, um ciclo bem a par dessa questão. Temos para isso um auxílio importante na própria pessoa do médico, que não quer a não ser uma investigação conscienciosa que ofereça a esse respeito condições excepcionalmente favoráveis, vez que, não caindo em transe durante a sessão, é acessível à observação e por isso mesmo se constitui um excelente observador. Mas, para que esse fenômeno possa renovar-se com a senhora de Esperança, é necessário, antes de tudo, que sua saúde se restabeleça e que sua mediunidade suspensa após o abalo físico e moral por ela experimentado em Helsingfors torne a aparecer. Segundo as últimas notícias que ela me forneceu, uma melhora no seu estado de saúde produziu-se, enfim, e sua mediunidade começa a renascer. Esperemos, pois, que não seja ela vitimada por esta causa, que até a época presente só lhe tem trazido desgosto, decepções, ataques, em troca de toda a abnegação e de todo o devotamento de que sempre deu prova. Repiovka, Penza, 11 23 de junho de 1895, Alexandre Aksakov. Um caso de desmaterialização, Alexandre Aksakov.